Agora começou. Deu. Tá Para mim, gravando. Tá é, gravando, sim. ele tem que aparecer, ele tem que dar o sinalzinho vermelho aqui. Para mim, ele não apareceu Já ainda. deu aqui no meu telefone, já deu. No meu também tá aparecendo, gravando em vermelhinho. É, e ela até já falou a iniciação da gravação. Tá. Eu acho que agora vai. Bom, mas enfim, então vamos aguardando que, confiando que ele está gravando, né? Qualquer coisa a gente interrompe e recomeçamos. Bom, então, esse é o componente curricular de filosofia 1, né? E o objetivo desse componente é a gente ter, assim, um primeiro contato, né, com esse componente, com essa disciplina, né, que é a filosofia. E a opção que eu faço, ela é sempre da gente começar conhecendo um pouco da história, da origem da filosofia, né? Para tentar entender que tipo de comportamento, que tipo de iniciativa, que tipo de conduta aquelas pessoas naquela época adotaram, né, para poder dar início ao que a gente conhece por filosofia hoje. A gente viu um pouquinho na semana passada, né, que faz parte da nossa condição de seres humanos buscar respostas para perguntas que nós não temos as respostas prontas, né? A gente precisa formular respostas muitas vezes, né? E aí há muitas maneiras de a gente fazer isso, certo? A primeira grande forma que a cultura ocidental desenvolveu, né, para responder às perguntas dos seus dramas, dos seus sofrimentos, das suas angústias, foi a mitologia, né? E a mitologia, então, muitas sociedades, em diferentes lugares do mundo, têm diferentes narrativas mitológicas. Explicação sobre a origem do mundo, explicação sobre a origem dos acontecimentos, dos fenômenos da natureza. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. E para mim aqui está dando que eu não estou conectado. Mas nós estamos conectados com o senhor, estamos ouvindo tudo que o Pois senhor está falando. é, pois é. Eu não estou vendo vocês agora. Ué? Vocês sumiram para mim. Mas, enfim, eu vou seguir aqui. Caso eu caia, vocês me mandem uma mensagem no WhatsApp, tá? Bom, estão me vendo, pessoal? Sim, nós estamos vendo. Tá, então vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Ah, agora foi. Agora tá tudo certo. Agora ele está dizendo que está interrompendo a gravação. Mas, enfim, vamos lá. Bom, então, a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje alguns mitos da cultura ocidental, tá? E vocês vão ver que esses mitos, eles já têm uma semente daquilo que vai ser a filosofia. Eu vou trazer algumas histórias que vocês provavelmente já conhecem, já ouviram essas histórias ou sabem alguma coisa dessas histórias, tá? Bom, eu vou projetar aqui a minha tela e vocês, caso... Ah, não, ó, agora está dizendo que não é possível compartilhar minha tela. Ó, Tá difícil hoje. tá difícil. Bom, eu vou contar a história e aí, ó, ele não tá. Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês, ó, eu vou interromper, eu vou começar de novo e aí a gente vê o que tá dando aqui. Pode ser? Me aguardem um minutinho, já volto. Eu vou encerrar a chamada e vou começar ela de novo, tá? Só um pouquinho. Eu vou sair, vocês não precisam sair daí, tá? Eu vou sair e depois eu volto.
Oi, pessoal, boa noite. Estão me vendo? Oi? Agora não. Agora o senhor sumiu, senhor. Não, tá me vendo, Mariana? Agora sim. Agora sim. Tá, tá, beleza. Tá bom. Então vamos começar aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Acho que agora foi. Agora foi. Beleza, beleza. Uhul! Ótimo. Agora vamos lá. Agora não perdemos mais tempo. Bom, então, como eu falava para vocês, né? A primeira forma, a primeira maneira que a tradição ocidental desenvolveu de buscar respostas foi por meio dessas narrativas mitológicas, né? E essas narrativas, elas passaram, a partir aí de um determinado período, mais ou menos há 3.000 anos, esses textos não, essas narrativas que elas eram narradas, né? Acho que eu mostrei aquela imagem para vocês semana passada, elas eram contadas para as pessoas, elas passaram agora a ser não mais só faladas, mas elas passaram a ser escritas. E aí, para além dessa transmissão oral, né, dessas histórias, elas ganharam uma nova cara, elas passaram a ser escritas, tá? E essas escritas, né, elas foram feitas principalmente por esses personagens, né, o Homero e o Hesíodo, tá? E aí tem algo bem importante na brincadeira, que é o telefone sem fio. A pessoa conta no ouvido de um... Imagine uma sala de aula, né? E dentro da classe, né? Fala uma frase para ele. E aí ele vai passando essa frase para outras pessoas. Até chegar lá no final, geralmente a história, ou a frase, ou a palavra, ela ganhou alguma informação no meio. Ou ela foi mudada, ou ela foi acrescentada alguma coisa. Enfim, ela se transformou, né? Isso acontece muito quando a gente fala, só fala, né? Agora, quando nós temos algo escrito, é diferente, né? Quando você tem algo escrito, você tem, assim, a possibilidade de você ler, de você pensar naquilo ali, você, assim, identificar toda uma série de circunstâncias, né? Por exemplo, essas histórias, né? Eu contei com vocês na semana passada, né? Do Odisseu, né? Na história do livro do Homero, né? A Odisseia. Quando você tem essa história simplesmente só contada oralmente, né? Essas histórias, acredita-se que elas têm mais ou menos em torno de 6.000 anos, né? Aproximadamente. 6.000 anos, né? Porque essas histórias, elas são passadas de geração em geração, contadas, de geração em geração, simplesmente contadas. Mas, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos antes do presente, então, elas foram escritas, né? Elas foram escritas, e aí, quando elas são escritas, ali você tem o quê? Você tem personagens, ações que eles fazem, o tempo, o lugar, os movimentos, né? Os acontecimentos que são da rotina do cotidiano deles. Ou seja, essa história, ela deixa de ser uma história simplesmente só contada, e ela passa a ser agora escrita. E aí, quando essa história ela está escrita, é que esse momento, assim, ó, essa é a lição da aula de hoje. Esse momento que as histórias deixam de ser somente escritas, somente contadas e passam a ser escritas, é que a gente não é filosofia ainda, mas é o começo, né, dessa atividade que depois vai ser chamada de filosofia, que é essa atitude de duvidar dessa história, de tentar, assim, pensar nessa história para além de uma história que quer transmitir uma mensagem, trazer alguma... esclarecer alguma coisa, trazer uma resposta para uma pergunta, um drama humano, tá? Quando essa história, ela passa para o papel, e as pessoas daí leem, elas não confiam só cegamente naquilo que elas estão ouvindo, mas quando elas pegam o texto escrito e começam a ler, a pensar, a tentar imaginar, bom, mas será que era isso mesmo?
Quando elas têm um tempo a mais para pensar nessa história, aí temos o começo, propriamente, da atividade filosófica, tá? Eu quero mostrar para vocês uma história, exemplificar isso, né? Como que dessas histórias, que elas eram simplesmente contadas, quando elas passam a ser escritas, o que começa a acontecer para as pessoas da época, tá? Ó, eu disse que era para vocês não se assustarem mediante algum barulho, alguma coisa que acontecesse, tá bom? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, mas tá Oi, bem pessoal, estão me ruim, ouvindo? senhor, a Tá. aula hoje. Sim, mas de vez em quando corta. É, tá bem complicado. Tá travando? Sim, tá travando, senhor. Eu estou olhando pela Netflix Troia. Tem uma série sobre Troia pela Netflix, então eu estou olhando. E conta toda a história, mais ou menos, sobre eles lá, né? Da Grécia. Pessoal, eu vou fazer uma última jogada aqui, vocês aguardem mais um minutinho, só um pouquinho. Cadê aquele cabo azul? Vamos para mais uma tentativa, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, senhor, estamos te ouvindo. E agora tá melhor? Melhorou? Tá. Vamos ver se não vai cair. Vamos ver. Tá. Deixa agora eu tentar projetar aqui. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal?
Sim. Então, Sim. tá. Então, deixa eu começar a falar. Qualquer coisa, vocês me chamem aí. Estão conseguindo ver, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tudo certo agora. Sim. Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos observar essa tela. Conseguem ver? Sim, Sim. estamos vendo. Ótimo. O que vocês estão vendo aí, então? É Conseguem um ver? barco. É um barco, É. tá? Uma pessoa amarrada ali e Uma outras pessoa. pessoas ao redor. Isso. Muito bem. Que mais? Onde que ela está amarrada? É no mastro do No barco. mastro do barco. Muito E bem. tem outros que estão remando esse barco. Aí tem algumas mulheres nuas, que eu não sei se Sim. eram deusas, né? Elas eram sereias, Silvana. Ah, Sereias, é. Que mais? Mais algum detalhe que vocês repararam? Conseguem perceber mais algum detalhe, pessoal? tem uma pessoa em escuro aqui, assim, parece que ele tá meio que segurando a pessoa que tá amarrada, não sei. Esse E aqui? o que tá amarrado parece que tá meio apavorado também, Sim, isso. Comecem a olhar para esses detalhes. Vamos, assim, olhar para a expressão das pessoas. né? Sim, Então, de uma certa forma, eu não sei se ele está sendo levado para algum lugar, né? Como que ele está tá? preso, ele deve estar sendo levado para alguma prisão, né? E, de uma certa forma, essa pessoa que está ali do lado dele está incomodando ele, que ele está apavorado, ou deve ser algum, sei lá, naquele tempo existiam os espíritos do mal, né? As pessoas que faziam o mal, que ficavam em negro, né? Vestiam-se com roupas escuras, né? Pelo menos a gente é o que vê em filmes assim, né? Os espíritos Sim, do mal, né? Então, sim, 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 o sim, que dá sim. assim mais ou menos para entender, É, Tá. também, assim, parece que o mar tá meio agitado, Sim, tempestade e tal. O barco tá sim. meio caído, Inclinado. inclinado, é. Sim. Pois bem, então essa é uma das passagens desse livro do Homero, A Odisseia. Lembra que eu comentei para você semana passada, né? Esse é Ulisses, tá? Ou Odisseu, tá? Odisseu é o personagem central, talvez um dos principais personagens desse segundo livro do Homero. A Silvana está falando antes, né? Troia é a primeira parte, né, dessa epopeia grega, né? E a segunda parte é a Odisseia, que aí é o retorno do Ulisses, conta a história, né, dos todos os guerreiros que saíram da guerra de Troia, né? Eles estão voltando para casa deles, tá? E esse personagem em especial é Ulisses, ou também Odisseu. A gente pode chamar tanto de Ulisses como Odisseu, tá? E essa é uma passagem já indo quase para o final, né? Para o final não, mas já está assim, se aproximando já do fim da viagem. O Odisseu tinha uma das maiores esquadras marinhas, né, da guerra. E sobraram só esse barco e só esses marinheiros junto com ele, né? E aí ele ficou preso numa ilha, não me lembro bem certo quanto tempo ele ficou nessa ilha, preso, e tinha lá uma feiticeira, né, pode dizer assim, uma feiticeira, né, a Circe. E ela diz, quando o Odisseu vai sair da ilha agora, né, um pouco antes dessa cena aí, no livro, ela diz assim, olha, você vai passar agora por uma das suas principais provações, né? Logo que você vai sair aqui hoje, você vai se deparar com as sereias. E aí o Odisseu diz, bom, mas o que eu posso fazer então para enfrentar essas sereias, né? Por que é tão perigoso? E ela diz, olha, ninguém conseguiu passar até agora lá. Ninguém resistiu ao canto das sereias. Todos os homens que
os marinheiros que quiseram atravessar ali naquela região acabaram derrubando os seus barcos, virando os seus barcos, né, em função do canto das sereias, né? E aí o Odisseu, ele pensa, bom, mas eu não vou deixar passar todos esses anos, e eu, quase 20 anos que eu estou longe da minha casa, né, eu quero voltar para minha casa. E aí ele elabora um plano, ele desenvolve pela sua capacidade astuta, né, ele era considerado um homem muito sábio, muito astuto. Foi ele que inventou a história do cavalo de Troia. Lembra que eu comentei semana passada para vocês? Né? Este é o Odisseu. O Odisseu é o cara que pensou na ideia do cavalo de Troia. E aí, nesse dia, quando ele foi chegando perto desse lugar, né, que estavam as sereias, ele pensou no seguinte: bom, se o problema são as sereias, eu vou dar um jeito de enfrentar essas sereias. Eu vou querer ouvir o canto delas, porque eu quero saber exatamente como que elas são, quero identificar, ver, quero saber como é que elas são. Mas eu vou pedir para que os meus marinheiros, e aqui estão eles, ó, estão vendo eles ali, ó, tapem os seus ouvidos, porque o problema é o canto das sereias. O canto das sereias que embriaga, né, os marinheiros. E se é esse o problema, eu vou dar um jeito, então, de tapar o ouvido deles. Só que eu quero ouvir. E quando eu ouvir, eu vou pedir para que um dos meus marinheiros me prenda ao mastro do meu barco, para que eu não caia em tentação das sereias, né? E é isso que acontece. Então, o Odisseu tapa o ouvido. Vocês estão vendo ali que eles estão com os ouvidos, todos eles estão com os ouvidos tapados? Conseguem ver, pessoal? Como é que está a imagem aí para vocês? Conseguem visualizar? Mariana, Sim. Gabriel e Silvana? Sim, Conseguem ver ali, ó? Eles estão todos eles com os ouvidos tapados, ó. Sim, Tá sim. vendo? Aham. Eles colocaram um tipo de uma touca na cabeça Isso. para tampar os ouvidos. Isso, e eles colocaram cera, né? Uma cera no ouvido, amarraram esse pano na cabeça para não ouvir o canto. E o Odisseu quis ouvir o canto. Então é por isso que ele está ali, Silvana, com essa cara assim de desesperado, né? E ele está querendo se soltar, né? Com tanta força que o seu marinheiro precisa amarrá-lo com muita força, segurar, né? Porque ele queria se entregar ao canto das sereias, né? Então eles estão ali e o mar está revolto. E é um dia, parece, aparentemente, com muito vento, né? Olha o cabelo deles ali, ó, né? Esvoaçando, né? O mar ali, a gente olha assim, né? As ondas estão altas, né? Realmente, é um momento tenso da viagem. Muito bem. Mas isso é mitologia, tá? A mitologia, ela inventa essas histórias. Provavelmente, essa história não existiu. Provavelmente, essa linguagem que Homero inventou, provavelmente não. Essa narrativa, ela é um mito, pessoal. Não existe sereia. Não existe, não existe seres no mar que atacam os marinheiros, né? O que significa isso, né? O que um filósofo, o que a filosofia diria para as narrativas mitológicas? E é aqui que eu quero que vocês entendam. A filosofia, ela vai tentar, a primeira forma de se fazer filosofia é tentar responder por que essas narrativas mitológicas, na verdade, elas são invenções, ela é imaginação. É mais legal a gente ouvir e aprender uma história assim, mas só que ela não é verdadeira, não é racional. Em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, seres saíram da água e atacaram homens. Bom, mas então o que era isso? Vocês sabem, os gregos, né, que a gente já está vendo, né, eles eram grandes navegadores. E aí eles começam a se dar conta do seguinte: bom, na verdade, o que acontece? Vocês imaginem, vamos pensar o seguinte, ó. Você está 20 anos sem ver as pessoas da tua família. 20 anos. E aí você está navegando por dias, meses, anos no mar. Você começa a imaginar coisas, né? O que os marinheiros aqui estavam vendo, na verdade, era uma tempestade. Logo adiante tem, depois isso aparece no livro também, tem montanhas. O canto das sereias, na verdade, não eram sereias cantando, era o vento batendo naquelas montanhas e soprando. Porque ali naquele lugar
se formava, assim, era um mar muito revolto, e dias de vento, soprava muito forte esse vento, e ele batia, o vento batia nas montanhas e fazia como se fosse o som, né, algum tipo de som. E aí os marinheiros, né, depois de viajarem muito tempo, né, participarem de batalhas, disputas, estarem longe de suas famílias, começavam a imaginar coisas, né? Então, a explicação filosófica para esse, por exemplo, essa narrativa do Odisseu é uma tentativa de tentar, uma tentativa de mostrar para as pessoas que essas histórias, na verdade, elas não são tão racionais assim, né? É como se fosse assim, ó, a filosofia é quase que um balde de água fria nessas histórias da mitologia, né? A filosofia, então, ela é uma ruptura, deixa eu voltar mais um pouquinho, explorar um pouquinho mais isso, ela é uma ruptura desse tipo de história que era passado de geração em geração. Quando elas eram transmitidas oralmente, as pessoas aceitavam, tudo bem. Mas no momento que você vê assim, bom, qual era a região onde Ulisses passou? Ah, era naquela ilha, naquele lugar. Bom, então, quando a gente passar lá de barco, a gente vai ver, não, mas aqui não é uma sereia cantando, é o vento batendo nas pedras. Não é que o mar estava revolto porque as sereias estavam chamando os homens para que eles caíssem no mar, mas é porque ali naquele lugar, em função das condições climáticas que muitas vezes se formavam naquele lugar ali, podia ter tempestades e aquilo acabava né, virando os barcos, né, colocando os barcos à deriva, fazendo os capitães dos barcos perderem a direção, perderem o rumo, né? Era isso que acontecia. Não eram sereias, não era o canto delas, né? Provavelmente, se o Odisseu passou por esse lugar, é porque, de fato, talvez ele desenvolveu alguma técnica mais eficiente do que as que tinham até então, porque ele era muito astuto, e que fez com que ele pudesse passar por esse lugar sem cair no canto das sereias, tá? Então, o que a filosofia faz nesse primeiro momento, pessoal, é tentar, assim, botar um pouco de racionalidade nessas histórias mais fantasiosas, tá? É tentar, assim, usar a nossa capacidade racional para colocar em dúvida histórias que muitas vezes são aceitas, que as pessoas acreditam, né? Porque simplesmente eram passadas de geração em geração, tá? Então, fazer filosofia é, de certa forma, a gente colocar em dúvida aquilo que as pessoas naturalmente aceitam como sendo verdades, né? Então, a atividade filosófica, ela serve para que a gente possa usar a nossa capacidade racional para colocar em dúvidas as histórias que nos são contadas, tá? Isso se dá mais ou menos por volta do século 6, 5 antes de Cristo, né? Que é o período chamado um período arcaico, né, para os gregos, né? Que acontece um grande desenvolvimento da atividade comercial, né? E de tudo aquilo que decorre dessa atividade comercial. O que é que decorre disso? Viagens, né? Um novo modelo de sociedade agora muito mais organizado em cidades e não mais tão em comunidades rurais como era lá no período que se acreditavam nas narrativas mitológicas, né? Toda uma nova forma de organização da vida em comunidade, né? É aqui que nós temos a passagem de uma mentalidade mítica para um pensamento mais crítico, racional, filosófico e político, né, nesse sentido. Político no sentido de fazer com que as pessoas, como a vida acontecia mais agora em cidades e não mais tanto no meio rural, a atividade política é a atividade da cidade, é a atividade que as pessoas decidem em conjunto os rumos daquela cidade, tá? Essa visão ou o nascimento da filosofia, quando que efetivamente nasce a filosofia? Quando há uma ruptura com essa visão mítica de mundo, tá? Eu disse para vocês que eu queria mostrar algumas narrativas mitológicas, né? Eu trouxe essa do Homero, mas tem outras histórias também que são bem interessantes, tá? E os mitos, na verdade, eles nunca acabaram, né? Apesar de ter surgido a filosofia, as narrativas mitológicas, elas nunca acabaram. Deixa eu sair aqui dessa apresentação, e aí eu quero mostrar uma outra e contar uma outra historinha para vocês, bem rapidinho, tá bom? Deixa eu localizar aqui. Aqui. Ó.
essa história aqui. Onde é que está aqui? Agora eu vou projetar de novo. Estão conseguindo me ouvir e ver agora bem, pessoal? Sim, tá tudo Sim. certo. Sim. Beleza. Eu conectei um cabo aqui agora, tive que fazer uma enjambração aqui, como se diz, né? Essa história aqui, ó. Esse é o mito de Sísifo. Já ouviram falar do mito de Sísifo? Estão conseguindo ver aí minha tela, pessoal? Sim. Pois bem. Estão vendo aí essa cena? O que vocês estão vendo, pessoal? Um homem carregando uma pedra em cima da cabeça. Perfeito. Ele tá seminu, E o que né? mais? Carregando essa pedra em uma montanha. Uma Montanha montanha. acima, sei lá. Deve ser Isso, isso mesmo. exatamente. Vejam, essa história, ela também faz parte das narrativas mitológicas da Grécia Antiga. Ele é um mito grego, tá? Tem toda uma história, né, da origem do Sísifo, mas a história é mais ou menos assim, pessoal, tentando ser muito breve, né? Sísifo é um sujeito que foi condenado pelos deuses a passar a vida toda fazendo isso que a gente está vendo aí, ó, né? Carregar uma pedra morro acima. E quando ele chegava lá em cima no morro, quando ele achava que não precisaria mais carregar pedra, soltava pedra, adivinha o que acontecia? O que acontecia, pessoal? A pedra Rolava Aí, morro abaixo. rolava aí, morro abaixo. Chegava lá embaixo, ele precisava botar a pedra de novo nas suas costas, subir morro acima. Muito bem. Ah, mas daí é muita mão, né, professor? Pensa bem, a pessoa não tem, como é que eu posso dizer? Não tem cabimento nisso, não tem lógica. Será, Silvana? Bom, eu acho que não, pensa bem, sofrer, carregar uma pedra na cabeça, montanha acima, chegar lá em cima, largar a tal de pedra, voltar, corre para morro abaixo, vai lá, desce de novo, bota. Mas não lhe É, parece nada familiar isso, pessoal? bom, Não lhes de uma parece nada. certa forma, é a persistência, né, da pessoa, Que né? mais? Que mais? É, claro que a gente tem que ter objetivos na vida e ser persistente, vamos dizer Sim. assim, né? Porque se eu quero muito almejar, por exemplo, eu quero comprar uma televisão, mas não tenho dinheiro. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, trabalhar, juntar aquele dinheiro para mim poder comprar essa televisão, né? Mais ou menos Eu tenho isso. que ter um objetivo na vida, eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter algo que me motive a chegar lá, né? E certo, da parte dele era isso que motivava ele, subir lá em cima, descer de novo com uma pedra. Olha, não tem jeito. Na verdade, Silvana, assim, eu acho que isso assim é mais comum do que a gente imagina, né, pessoal? Isso é uma metáfora. As narrativas mitológicas, elas procuram dizer algo para qualquer tempo, né? Veja, essa pintura ela foi feita no século XVI, ó. É um pintor italiano, né, Tiziano Vecellio, pintou isso no século XVI. 500 anos, quase 500 anos distantes de nós. E ele contou uma história que tinha sido, não se sabe bem certo quando, mas uma história que tinha também, no mínimo, 2.000 anos, 2.500 anos, né? Não menos do que isso. E aí não lhes parece também muito similar essa ação do Sísifo, todo dia carregar um fardo até um lugar e no outro dia a pedra rolar e ele ter que de novo levar a pedra morro acima, né? Não lhes parece familiar com um pouco também da nossa rotina? A gente não faz isso também ao longo da vida? Não é um pouco isso a nossa vida? Não é a gente estar eternamente carregando algo, subindo um morro acima, carregando uma pedra, simbolicamente, não é? A pedra não é uma pedra, necessariamente, né? Aqui a pedra ela é um símbolo. É que nem aquele ditado, né, prof? Carrega a tua cruz, que a minha é de papelão ou de isopor, que nem eu tinha uma amiga que dizia isso para mim todo dia, ó, Silvana. Nós conversava, daí ela dizia assim: carrega a tua cruz, que a minha é de papelão ou a minha é de isopor. Cada um tem
que todos os dias, vamos dizer assim, matar um leão para seguir adiante, né? Exatamente. Trabalhar, tem que chegar, tem aquela rotina, levanta de manhã, é, toma o teu café da manhã, sai para o trabalho, depois almoça, depois volta para o trabalho, daí chega de noite, descansa, no outro dia a mesma coisa, e é essa rotina, de uma certa forma, ele fazia a mesma coisa todos Exatamente. os dias, e é o que traz para a nossa vida, é isso, o exemplo. Mas esse é o ponto. Vocês estão vendo que ele é simbólico. O mito ele é sempre simbólico. O sujeito carregando uma pedra morro acima não é verdade. É que nem a história das sereias lá do Odisseu. Não é verdade, né? Mas o que acontece é esse simbolismo da mitologia. É essa maneira de o mito contar algo, a maneira com que ele mostra algo, tá? A filosofia é o contrário. Deixa eu voltar lá para aquela outra apresentação. Aqui. Essas histórias elas eram simplesmente passadas de geração em geração, até que passa a haver uma certa distinção, tá? O mito sempre diz aquilo que a gente não sabe exatamente como dizer. Estão entendendo, pessoal? O mito sempre usa uma forma de se manifestar, de mostrar. Ele tenta explicar aquilo que a gente não sabe exatamente como explicar, né? Enquanto que a filosofia quer explicações que são possíveis de ser explicadas e ensinadas, né? Enquanto o mito ele é simbólico, a filosofia ela busca uma narrativa, uma forma acessível de compreensão do mundo e do ser humano, tá? O mito ele é sempre uma experiência coletiva, né? Então, por exemplo, o Sísifo, né, levando a pedra morro acima. mas ou como diz a Silvana, né, cada um carrega a sua cruz. Ou seja, todo mundo mais ou menos participa daquilo ali, né? O mito os mitos eles sempre são projeções das interpretações do mundo interior, né? E da maneira como a gente vê o mundo exterior, né? Mas que no fundo são imagens da própria realidade, né? O mito ele é sempre assim, ele busca organizar a realidade, né? A filosofia não. A filosofia não necessariamente ela busca a organização das coisas, né? Mas a Luísa, a filosofia, o que é essa palavra logos, né? A palavra logos, ela quer dizer conhecimento, ela quer dizer racionalidade, ela quer dizer explicação das coisas, né? Sempre que vocês verem uma palavra com esse meio, esse L-O-G, quer dizer logos. Por exemplo, biologia, astrologia, odontologia, né? Sempre quer dizer a explicação das coisas, né? A filosofia busca isso, a explicação da realidade. Enquanto a mitologia, na verdade, ela sempre trabalha com simbolismos, né? O primeiro filósofo, pessoal, que vai romper com essas explicações mitológicas é esse camarada aqui, ó, né? Aqui é um desenho dele, né? Mas é Tales de Mileto, né? O Tales tem uma brincadeira, né, com ele, né? É mais ou menos a seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que aparece aqui no que o Tales está observando? Conseguem perceber isso? Estão vendo aqui o que o Tales está olhando? Para onde que ele está olhando? Para o céu? Para o céu. E vem aqui no último. E o que ele está vendo? Acho que a Mariana estava falando. O que ele estava vendo, Mariana? Não fui eu, senhor, dessa vez. Acho que alguém comentou então aí, desculpa. Foi a Gleice que estava falando, acho. Tá. O que ele está vendo ali no céu? Ó, conseguem ver aqui? Não era eu, era o Gabriel. Estrelas. As estrelas. Em círculos, outras em quadrados, outras, né? Vamos dizer assim, as estrelas da órbita, né? E as estrelas cadentes, e sei lá, vamos dizer assim, os astros, que os astrólogos estudam, né? Sim, exatamente.
o Tales está observando na natureza, né? O que são essas estrelas? É a natureza. O Tales está percebendo que a natureza ela tem uma certa ordem, ela tem uma certa organização, ela tem formas. A natureza que é representada pelas estrelas, pelo céu, né? Então o Tales começou a observar e começou a identificar que na natureza havia uma certa ordem, havia uma certa estrutura presente na própria natureza, tá? Então, é isso que dá o primeiro passo para romper com aquela visão mítica do mundo. Lembram do mito do Odisseu atravessando o mar, né? Não são sereias, é o vento batendo nas pedras, o som que vem do mar, né? É uma explicação natural. A filosofia, então, o primeiro movimento, a primeira atividade, primeira crítica, a primeira grande crítica que a filosofia faz é contra essas narrativas mitológicas que predominavam nessa época. O primeiro que fez isso foi o Tales, né? Só que o Tales, ele também, de certa forma, não foi levado muito a sério pelas pessoas da sua época, né? Porque tamanha força que as narrativas mitológicas tinham nessa época, né? Que as pessoas duvidavam do Tales, né? E o Tales entrou para a história como um filósofo, como um matemático, como o primeiro filósofo, né? O primeiro sujeito que conseguiu explicar o mundo matematicamente, né? Então tem até um teorema de Tales, né? Vocês estão vendo aqui uma forma também geométrica, né? Ó, que tem um triângulo, né? O Tales foi identificando assim que na natureza há uma certa ordem. Essa ordem é a ordem da matemática, né? Você tentar. A matemática está na natureza. Aquelas formas, aqueles cálculos todos que a gente faz, na verdade, é uma descrição do mundo natural, né? Do mundo físico, tá? Então, os filósofos vão deixar... Qual que é a primeira atividade filosófica? É observar, ver. Não é simplesmente ouvir. Mas quando que a gente começa a fazer filosofia? Quando a gente aguça o nosso olhar para as coisas do mundo e busca explicações materiais, mais concretas da realidade. Não fica se apegando a explicações míticas, tá? Isso é duro, isso não é simples, né? A empregada do Tales olhou para ele um dia e deu risada, né? Quando ele estava olhando para os astros da natureza e não percebeu e caiu num buraco que tinha ali no jardim da casa dele, né? De tão atento que ele estava olhando para as estrelas, né? E aí a empregada dele pergunta para ele, Tales, como pretendes tu, que não pode sequer ver o que está à tua frente, conhecer tudo acerca do céu, né? Que o Tales, na verdade, ele estava tentando buscar uma verdade com criticidade, não uma verdade a partir de histórias contadas, né? De deuses, né? Com muitas fantasias, né? Muitos elementos que não são possíveis de se ver na realidade, tá? Então, a atividade filosófica é isso, é olhar para o mundo com uma certa crueza do mundo, tá? Olhar para as coisas da realidade com mais criticidade, né? Fazer filosofia, nesse contexto do Tales, e isso serve para nós hoje, é tentar compreender o mundo racionalmente, e não de maneira sobrenatural, principalmente fenômenos físicos, né? Então, nesse mundo que nós estamos vivendo aqui agora, não cabe espaço para o sobrenatural, né? Talvez o sobrenatural não esteja nesse mundo, né? E aí é o campo da religião, é o campo da teologia, é o campo da nossa crença religiosa, que ela é muito particular, ela é de cada um, né? Mas do ponto de vista, assim, desse mundo físico aqui agora, né? Olhar para esse mundo físico como ele nos é, como ele está aqui agora, né? Essa é um primeiro passo, é observar, é ver, não é simplesmente ouvir, né? Como se fazia com aquelas narrativas mitológicas da antiguidade, tá? Então, o primeiro filósofo é Tales, coloca em dúvida todas as narrativas mitológicas, tenta compreendê-las racionalmente, tenta superar todo aquele simbolismo da mitologia, que ele é muito bonito, que ele é muito interessante, que ele é muito atual ainda, né? Eu dei o exemplo do Sísifo, né? O Sísifo carregando a pedra morro acima, é mais ou menos como nós, que temos que todo dia acordar, trabalhar, fazer 1001 coisas, e no outro dia começar tudo de novo, do mesmo jeito, né?
mas isso é mitologia. O mito de Sísifo, ele trabalha num campo simbólico. A filosofia não. A filosofia tenta tratar o mundo a partir de uma ótica racional, a partir de uma ótica crítica, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso para hoje. Nós estamos aí chegando no nosso tempo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, queriam fazer algum comentário. Foi melhor essa parte final aqui agora? Deu para mim entender bem, ouvir bem? Professor, eu vou fazer um comentário. Pode falar um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Eu acho que foi a Mariana, né? Foi o que falei. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, senhor? Sim, estou ouvindo. Tá. Vou fazer um comentário bem rápido aqui. Eu anotei aqui, tipo, atividade filosófica é olhar para o mundo naturalmente. Ponto. Tá correto, né? Sim. Sempre tive para mim que filosofia era totalmente ao contrário. Era coisas que tu não conseguia explicar, que tu tinha uma opinião, outra pessoa tinha outra opinião, e assim ia filosofando sobre o assunto, entende? Na minha cabeça era isso, mas é totalmente ao contrário, é uma coisa mais natural, mais objetiva, né? É isso. Sim, Mariana, é isso mesmo. Eu assim, até... Eu acho que assim, ó, na verdade, o que tu falou não está errado. Isso é uma parte da filosofia, né? É a parte inicial da filosofia. É isso que o passo que as pessoas não dão é esse assim, ó, acho que a primeira vez, claro, óbvio, né? A primeira vez que você está tendo aula de filosofia comigo, né? E você nunca teve oportunidade de me escutar antes, né? Que eu saiba, pelo menos. Mas, assim, é uma coisa que me deixava muito chateado, né? Quando eu ouvia, assim, as pessoas dizer que filosofia é simplesmente você falar o que você pensa e ponto final, né? Gente, isso é é uma colherinha de chá no meio do oceano que é a filosofia, né? Na verdade, os filósofos, eles fazem um esforço enorme para acabar exatamente com isso, né? É óbvio que as pessoas precisam partir das suas opiniões, das suas crenças, dos seus valores, mas elas não podem parar aí. O ponto de partida tem que ser esse, Mariana. A gente, assim, quando a gente vai discutindo, isso que tu falas é o pontapé inicial da atividade filosófica, mas não é só isso, né? É você ir além, é você compreender o mundo com criticidade, né? Porque senão, se a gente parar só nessa primeira parte, Mariana, é pior que mitologia. A mitologia é muito mais eficiente, né? Vocês viram, né? As narrativas mitológicas, elas são muito mais bonitas, o simbolismo delas é muito mais atual, é muito mais perene, né? Atividade interessante, né? É muito interessante. Envolvente, É muito melhor, né? E assim, fazer filosofia é tentar assim, ó, olha, é você usar aquilo que mais caracteriza a filosofia, que é a capacidade nossa racional, né? É a gente buscar explicações racionais das coisas, né? É óbvio que com criticidade. A principal tarefa, a gente vai ver nas próximas aulas, né? Principalmente isso começou muito com Sócrates, né? A filosofia é a busca da verdade. A busca da verdade, ela se dá no diálogo. Eu preciso dialogar com os outros, eu preciso trocar ideias com os outros. Mas eu não posso simplesmente ouvir o outro e tá tudo bem, cada um tem a sua verdade e cada um vai para sua casa e deu, né? Pô, mas que verdade é essa? Que verdade é essa? É um relativismo absoluto, né? A gente está brincando de fazer filosofia, né? Fazer filosofia, a gente diz assim, tá, e agora? Nós vamos decidir o quê? Qual o nosso ponto? Nós temos as nossas divergências, nós precisamos chegar a uma elevação das nossas opiniões. Porque senão, assim, ó, minha filha que estava aqui agora brincando com as coisas dela é capaz de fazer isso, né? Com 8, 9 anos, né? A gente não pode ter um pensamento infantil que cada um fica na sua e ponto final. A gente precisa construir algo novo. A gente precisa nos aproximar da verdade, ter a verdade como um horizonte, né? Como algo a ser descoberto, como algo a ser contemplado, como algo a ser aprofundado, né? Então a gente precisa, assim, é fundamental, Mariana, né? Hoje eu tô bonzinho até, mas eu já dizia, eu lembro que há uns bons anos atrás, quando comecei a dar aula de filosofia, assim, eu cometia essas gafes, assim, de dizer assim que pode ser um pouco agressivo até o que eu vou dizer agora, mas é dentro dessa lógica, assim, né? Vocês são adultos, conseguem entender melhor isso.
as nossas opiniões, muitas vezes, elas não servem para nada. Elas servem, sim, para nossa casa, né? Nós somos sujeitos públicos, nós somos pessoas que convivemos com outros. Nós nunca... talvez hoje a gente está tanto dentro de casa, né? Em função da pandemia, talvez agora já passando um pouco, né? E que talvez a gente precisa aprender a conviver melhor com os outros, né? A nossa opinião, ela serve no máximo para até a nossa porta de casa, né? Mas quando a gente está junto com outros, a gente precisa aprender a encontrar essa verdade, buscar a verdade coletivamente, né? A frase que eu dizia era assim, ó, a opinião de vocês não serve. Eu dizia isso para os alunos, né? Imagina, os alunos lá com 15 anos, assim, achando que eles eram, assim, os novos Sócrates, né? Sócrates. Eu dizia para eles assim, olha, a opinião de vocês não serve para nada, né? E aí, assim, eles ficavam extremamente nervosos comigo, né? E aí eu tentava depois justificar, né? Que é nesse sentido, né? Que a nossa opinião, ela é extremamente importante, ela é fundamental, mas ela é o primeiro passo, né? A gente precisa, assim, talvez a gente precisa examinar as nossas opiniões, né? Com muito mais profundidade, muito mais com a ajuda dos outros, né? Então, acho que é esse passo além que a gente precisa dar com relação à atividade filosófica, né? Certo, Obrigado. Mariana? Certo, obrigada. Ótimo. Mas, enfim, eu acho que era isso, pessoal. Mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de falar hoje? Professor, Diga. vai passar alguma coisa de tema no Moodle? Tem um questionário lá. Mas eu vou deixar esse questionário para depois. Nós vamos ter um período de recesso agora, né? A gente tem aula hoje é dia 17, né? E eu acho que dia 24, não sei se tem, mas acho que a gente já não tem mais, né, pessoal? E aí, para dia 23, parece isso. Para dia 23, né? Dia 23 ainda tem aula, dia 24 não. E aí a gente vai deixar para volta, tá? Então, tá. Beleza. Pode falar, Gabriel, desculpa. Não, só ia dizer beleza, com tudo certo. Tem já para esta semana uma leitura um pouco mais densa. Não é 160 páginas, tá, Silvana? Mas alguns textos um pouco mais longos que aqueles que eu postei na primeira semana, tá? Professor, não tem problema nenhum, a gente lê. Eu li já tudo que o senhor me passou, eu li os 2 vídeos e já li tudinho aquele, já li tudo. Ótimo. Hoje de tarde. Então vai ganhar estrelinha no teu caderno, Silvana, tá? Sem problema, lê para mim é fichinha. Quando me interessa, eu leio cada vez mais. Tá bom, melhor. Então, assim, essas 3 primeiras semanas, assim, é mais essa questão introdutória, né, para a gente conhecer um pouquinho, né, da atividade filosófica, separar um pouquinho, né, das narrativas mitológicas. Vai ter uma aula, assim, que vocês vão ver como os mitos, eles são tão fortes ainda na cultura, que talvez o maior filósofo, que é o Sócrates, ele vai fazer uso dos mitos para explicar a sua filosofia. É uma coisa fantástica, né? Tem um pessoalzinho por aí hoje falando qualquer baboseira na internet, todo mundo acha o máximo, né? Mas, assim, ó, a gente deveria gastar mais tempo buscando na história da filosofia, desses primeiros filósofos, assim, o que eles escreveram. Precisam ver a atualidade daquilo que eles falam, tá? E daquilo que eles dizem e como aquilo é extremamente atual, né? Mas isso é algo para a gente voltar lá depois do recesso, tá bom? Pessoal, então, assim, quem tiver... A atividade no Moodle está aberta, quem quiser mandar pelo grupo do WhatsApp também pode, tá? Os questionários depois estão disponíveis no Moodle, mas a gente vai fazer depois de setembro, quando a gente voltar, tá? Se está tudo ok para vocês, acho que a gente pode ir encerrando já por hoje. Ô, senhor, não esquece de me botar no grupo, por favor. Eu vou fazer isso agora já, tá? Tá bom, obrigada. A apresentação. Tá, prof, um bom recesso aí. Para vocês Descansa também. Descansa bastante. Eu não vou descansar, gente... para mim não vai ter recesso. Vai ter recesso para vocês, para mim não vai ter. Tá? Que pena, prof. Uai. Pois é. Eu vou ter que dar aula para a turma dos formandos. Eles têm 2 turmas que tem, e a gente está com eles, a gente não formou eles ainda, né? Então a gente vai ter que dar um ligeirão para eles agora, esse mês aí, essas 3 semanas aí que a gente vai parar. Tá?
tá? Tá bom, sem problema então, mas aí até a volta. Até. Qualquer coisa a gente entra em contato, tá bom? Com certeza. Tchau, Eu boa vou noite. já Tchau, te... gente. Tchau, tchau. Já vou te Boa adicionar, noite. Maria. Até mais. Tá Boa bom. noite. Boa noite, É. Gabriel, Boa Gleice, noite. Ivana, Mariana. Até mais. Até.